você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Fernanda Circa e este é mais um episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas já pode ser ouvido no Spotify ou no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. Se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, cola lá no nosso Instagram, no Facebook da Folha de Londrina e envie pra gente sua sugestão através de nossas redes sociais. Nesta semana, você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com a maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019 agora no início de fevereiro. Neste episódio, a Folha conversa com a deputada federal Luísa Canziani. Filha do ex-deputado Alex Canziani, a jovem de apenas 22 anos foi eleita pelo PTB com mais de 90 mil votos. Ela será uma das parlamentares mais jovens do Congresso Nacional. A entrevista é do editor online Rafael Fantin e do repórter Luiz Fernando Wiltenburg. Sou Luísa Canziani, tive o privilégio de ser eleita a deputada mais jovem dessa legislatura, a deputada federal mais jovem do estado do Paraná. Então, uma honra, um privilégio contar com o voto de mais de 90 mil paranaenses. E trabalho, empenho e dedicação não faltarão para que a gente corresponda às expectativas e honre a cada um. Vai ser sua primeira legislatura, né? Eu queria saber qual deve ser o seu posicionamento na Câmara Federal em relação ao Executivo, se você pretende ter um posicionamento oposicionista ou de situação ou um posicionamento neutro? É uma pergunta bem frequente que eu recebo essa, se nós iremos ou não integrar a base aliada ao Bolsonaro, se eu irei ou não fazer parte da base de apoio do presidente Bolsonaro. E eu sempre digo que os meus posicionamentos, as minhas votações serão no sentido do que eu acredito que seja melhor para o país, né? Eu sempre dizia que a gente tem que trabalhar pela cidade independente do prefeito, pelo estado independente do governador e pelo país independente do presidente. Então eu irei votar conforme a minha consciência e conforme aquilo que eu acredito que seja melhor para o país. Sobre reformas, você deve ter esse tipo de posicionamento também, ou você já tem uma posição formada sobre alguma das reformas, tipo previdência, tributária, reforma política, sobre esses assuntos? Em relação às reformas, eu tenho um posicionamento favorável, sim. Eu acredito que a gente precisa fazer a reforma da Previdência. Uma das reformas mais essenciais, na minha visão, é justamente a reforma da Previdência. Outras reformas, como você bem pontuou, a reforma tributária, a reforma política. Mas a gente precisa saber qual reforma virá para o Congresso para conseguirmos nos posicionar diante dos temas dessas reformas. Seu pai é um dos principais líderes políticos que temos aqui em Londrina hoje. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a sucessão de cargos políticos, né, de pais para filhos. Afinal, seu pai deixa a Câmara Federal e você entra. Olha, eu encaro essa questão com muita naturalidade, né? Eu sempre digo, quem não sonha em seguir os passos do pai quando a trajetória é limpa de ação e de resultado? Eu tenho muito orgulho da história política do meu pai. Há alguns anos, começou como vereador aqui na cidade, 2 vezes vereador, inclusive o presidente da Câmara mais jovem da história de Londrina, vice-prefeito e 5 vezes deputado federal, né? E uma pessoa que tem feito da sua vida uma missão de lutar pela educação brasileira. Relator do FIES, relator do Pronatec, relator da lei que criou todos os institutos federais desse país, relator da lei que transformou o antigo Cefet na primeira e única universidade tecnológica federal desse país. Então eu tenho muito orgulho da história dele e quero sim continuar o trabalho dele lá em Brasília, levando a bandeira da educação, que é a bandeira que nós acreditamos. Eu sempre digo, nós estamos na vida pública para trabalhar pela educação do nosso país. Tenho muito orgulho da história dele, quero continuar. E é o que eu digo, quem não sonha em seguir os passos do pai quando a trajetória é limpa, de ação e de resultado, e é nesse sentido que eu coloquei a minha candidatura também. São 2 bandeiras que a gente tem visto muito hoje em dia, o Escola Sem Partido e o debate sobre as universidades públicas, se elas devem ser ou não gratuitas, ter mensalidades, repensar o que é discutido da meta. Eu queria saber o seu posicionamento sobre os dois. Certo. Então, primeiro dizer por que a nossa bandeira é a educação, por que eu estou na vida pública para trabalhar pela educação, né? Quando a gente pega os dados da educação brasileira,
55% dos alunos de até 8 anos nesse país são analfabetos, não sabem ler nem escrever. Isso é um crime. A cada 100 jovens que entram no ensino médio, só 59 jovens terminam o ensino médio. E nós ainda temos um número muito pequeno de jovens nas universidades. Então, são dados alarmantes e que a gente precisa se atentar, porque, na minha visão, o caminho para a transformação desse país é a educação. Já dizia Rubem Alves, nós só vamos mudar esse país através das pessoas, e as pessoas nós só mudaremos através da educação. E dentro da educação existem alguns temas sensíveis que a gente precisa sim discutir. Em relação à escola sem partido, eu estou no processo de justamente ouvir a rede da educação para me posicionar nesse sentido. Esse debate certamente virá ano que vem. Eu estou no processo de ouvir, de dialogar com a rede da educação para ter um posicionamento. Em relação a esse financiamento das universidades públicas, eu acredito que nós temos que sim discutir isso. Eu acredito que quem tem condição financeira tem que sim arcar com os custos de uma universidade. Essa é a minha visão. Inclusive, o deputado Alex Canziani apresentou uma PEC, se eu não me engano, no ano passado, para que as universidades públicas pudessem cobrar mensalidades na pós-graduação. E essa PEC, infelizmente, por 3 votos, se eu não me engano, 3 votos, não foi aprovada, mas na semana seguinte o Supremo decidiu que as universidades públicas poderiam sim cobrar valores em relação à pós-graduação. Eu acredito que a gente precisa discutir sim essa questão. A universidade pública tem que ser para quem realmente precisa, para quem não consiga arcar com as despesas de uma universidade. Falando na questão de dinheiro, os deputados federais têm um papel muito importante na questão de trazer emendas, investimentos para Londrina, colocar Londrina em evidência assim. Como você tem pensado, apesar de ser sua primeira legislatura ali, qual os assuntos que você pensa que vai ser importante estar trabalhando para trazer esses investimentos aqui para Londrina? Olha, muito importante essa questão que você pontuou, que eu acredito muito nisso, que o deputado ele tem que ser muito mais do que um debatedor lá em Brasília. Ele tem que ser a ponte para recursos, para projetos, para oportunidades, para Londrina e pelo estado do Paraná. Inclusive, eu quero aqui adiantar, nós, antes de assumir, nós já articulamos com o governo do estado o curso de nutrição para a Universidade Estadual de Londrina. Nós teremos agora na nossa o curso de nutrição. Estamos também em articulação para que tenhamos outro curso de graduação, que mais para frente nós teremos a notícia, Então são 2 articulações que nós já começamos antes de assumir com o governo do estado. Eu agradeço muito à governadora Cida Borghetti, ao reitor, professor Sérgio, que estão muito empenhados para que as demandas da nossa universidade aconteçam. Então, dizer que o deputado tem que ser essa ponte para recursos, para projetos, para oportunidades, e é dessa maneira que nós iremos trabalhar a nossa articulação nos ministérios e em outros órgãos para que a gente consiga oportunidades para Londrina e para o estado do Paraná. Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com a deputada federal Luísa Canziani. Para ouvir mais entrevistas como esta, siga a gente lá no Spotify e também no iTunes. E se você quiser fazer sugestões para este podcast de entrevistas, fique à vontade para mandar uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. E aproveita e siga a nossa conta, @Folha de Londrina. Obrigada por ter nos ouvido até aqui e continue acompanhando mais episódios da série Deputados do Paraná. Até a próxima!